Usando uma de suas habilidades mais fortes chamada Quebra Infinita, o cavaleiro se despedaça depois daquele ataque, chocando todos os presentes na sala. Ele recupera sua força com um pouco de água benta e então todos eles saem da masmorra com segurança através do feitiço de teletransporte. De volta ao bar, Rod estava bebendo novamente quando houve uma conversa entre três jovens idiotas falando sobre como enganaram os novos membros da guilda Presa do Dragão em uma armadilha, e eles provavelmente nunca mais voltarão. Rod se aproxima deles e quebra a mesa deles com um único soco, ordenando que eles revelem tudo o que sabem. Mas é interrompido por Jorg, que o chama de bêbado inútil. Rod imediatamente percebe que isso deve ter sido armado por Jorg, o que significa que as chances de sobrevivência de sua filha são quase nulas. Completamente quebrado, ele se lança em direção a Jorg, mas é empurrado para o lado como um camponês enquanto se ajoelha no chão, desejando poder salvar sua filhinha. Mas uma voz repentina da porta chama sua atenção e ele se vira para ver a Humilde junto com Arrow e Ray entrarem na taverna falando sobre como estão com fome. A Humilde nota seu pai e o feio Jorg, mas fica surpresa quando Rod o abraça apertado, agradecendo a Deus por garantir que sua filha estava segura. Ray chama Jorg, afirmando que conseguiram todas as informações de seu capanga, que confessou que foi tudo plano de Jorg. Mas assim como qualquer político, ele recusa totalmente a admitir, afirmando que todos são responsáveis por sua própria segurança nas masmorras, e Arrow acha que é um ponto válido. Rod diz a Jorg que ele não vai se safar disso, mas Jorg simplesmente o chama de bêbado, lixo acabado e sai da sala, enquanto Arrow se pergunta com que novos truques ele terá que lidar agora. Algumas semanas se passam e agora a Humilde recebe um pergaminho que tem todos os chaveamentos preliminares para o torneio. Para seu horror, ela acaba estando no mesmo chaveamento que Arrow, o que imediatamente esmaga seus ânimos, pois significa que ela definitivamente tem absolutamente zero chances de vencer as preliminares e realmente representar sua guilda no torneio principal. Arrow está um pouco confuso sobre o conceito de preliminares, então Ray diz que, como o torneio do Deus da Espada inspira e atrai uma quantidade enorme de espadachins aspirantes, é quase impossível levá-los todos para o torneio principal, então a cidade organiza as preliminares com diferentes chaveamentos, baseados em um lançamento de dados. É completamente sorte quem enfrenta quem no chaveamento, e o vencedor de cada chaveamento recebe um bilhete direto para o torneio principal. Arrow verifica o pergaminho que Ray estava lendo e nota que ela está em um grupo diferente do dela. Ela agradece ao Deus por isso, já que não teria chances de se equiparar a Arrow de qualquer maneira. Ela começa a orar ao Deus para ajudá-la a passar pelas preliminares sem muitos problemas, enquanto Arrow faz piada com ela por ter problemas com seu pai. A Humilde os interrompe, afirmando que eles precisam voltar para as masmorras para treinamento, mas Arrow está entediado demais das masmorras neste ponto e quer sair. A Humilde, no entanto, tenta agir fofa, dizendo que precisa de um homem forte para defendê-la caso as coisas deem errado. Ray percebe o quão patética a Humilde é e planeja ensiná-la uma coisa ou duas sobre ser independente. Mas antes que pudessem sair, Rod aparece na sala, agindo de forma dramática demais enquanto pega sua filha, dizendo para ela ter muito cuidado, pois nunca se sabe quando Jorg decidirá atacar novamente. A Humilde conseguia ver o medo nos olhos de seu pai, então ela concordou solenemente em agir com segurança antes de sair. Rod se vira e encontra Arrow silenciosamente julgando-o, mas Rod afirma que ainda tem tempo para se recompor e ser mais um pai protetor para sua filha. Arrow, no entanto, simplesmente sorri, afirmando que nunca é tarde demais para ser uma boa pessoa, e vai embora. Algumas semanas se passam e finalmente chega o dia das preliminares. As lutas começam enquanto o público torce das muralhas enquanto os lutadores se chocam uns contra os outros em uma explosão de faíscas e golpes de espada. Lenta, mas seguramente, o grupo começa a diminuir à medida que as pessoas são eliminadas, e até a Humilde perde sua luta antes mesmo de encontrar Arrow. Ela fica de mau humor no canto, triste com os resultados, já que pelo menos esperava chegar às finais desta vez. Mas Arrow não se importa com seus sentimentos, afirmando que ela estava preocupada sem razão por não vencer as preliminares porque estavam no mesmo chaveamento, já que ela teria perdido de qualquer maneira. Isso deixa a Humilde ainda mais triste do que antes. Mas ela se recompõe e diz para manter a guarda alta, mesmo que seja muito forte, já que a outra finalista de seu grupo tem alguns truques especiais na manga. Arrow, no entanto, não parece muito incomodado e responde que já viu quase todos os truques de suas lutas dentro das masmorras, então duvida que essa oponente o surpreenderia. A Humilde, no entanto, não tem tanta certeza e responde que essa espadachim ruiva é na verdade uma espadachim mágica, que pode usar seus feitiços mágicos para reforçar suas espadas com mana e poder extra.
Isso foi interessante, pois Arrow não esperaria que a cidade permitisse o uso de magia em um torneio baseado em ser o melhor espadachim. A Humilde responde que não importa qual seja sua classe, você só precisa fazer parte de uma guilda para entrar no torneio. Com isso, o locutor chama Arrow, e a Humilde deseja boa sorte a ele. Ele sobe na arena e fica frente a frente com a garota ruiva, que diz diretamente que é uma espadachim mágica e é uma classe aceita, então ela não quer ouvi-lo reclamar sobre como a luta foi injusta por causa de sua magia. Arrow diz diretamente que não se importa, e o melhor lutador vencerá a partida. Com isso, o locutor inicia a partida, e imediatamente a garota ruiva começa a lançar bolas de fogo nele. Arrow faz uma Matrix e desvia dos ataques um por um, enquanto desvia e corta através do resto. A garota de espadas mágicas, no entanto, parece ter uma reserva infinita de mana enquanto continua sua barragem. Mas Arrow desvia e se esquiva através dos ataques para chegar perto e pessoal. Ele imediatamente tenta derrubá-la, mas a garota consegue bloqueá-lo enquanto usa outra bola de fogo para forçá-lo de volta. Arrow começa a ter uma noção de suas habilidades e comenta que deve ser muito conveniente poder alternar de ataques de curto alcance para longo alcance à vontade. Ela se gaba de como é talentosa e um perdedor sem classe como ele nunca poderia derrotá-la. Mas Arrow responde que ela não é mestre de nenhuma dessas duas disciplinas, mesmo que conheça o básico de ambas. Isso realmente a irrita, e ela promete fazê-lo engolir suas palavras enquanto usa sua magia para imbuir o fogo em sua lâmina, tornando-a uma espada flamejante, afirmando que apenas uma pessoa da verdadeira classe de espadachim mágico pode empunhar algo assim. Com isso, ela balança sua espada, fazendo a chama perseguir Arrow, que calmamente se esquiva e corta contra ela. Mas mesmo ele está tendo dificuldade em entender de onde virá o próximo ataque por causa de seus movimentos erráticos. Ele reconhece seu talento, afirmando que ela deve ter praticado bastante. Mas logo ele fica em um lugar e absolutamente a domina sobre como é o verdadeiro domínio, pois começa a desviar dos ataques de chamas sem nem se mover um centímetro de sua posição. Ele afirma que mesmo que sua espadachim básica fosse melhor que a da Humilde, ela poderia ter sido muito mais eficaz e problemática, mas neste nível ela é pouco melhor que NPCs. Isso deixa a garota completamente envergonhada, e enquanto ela perde a calma, Arrow usa essa oportunidade para enviar um corte duplo em direção a ela, que apaga completamente sua chama, chocando-a. Antes que ela pudesse até entender o que aconteceu, ele usa seu passo de piscar para aparecer atrás dela e a acerta na cabeça com seu punho, nocauteando-a. A multidão explode em aplausos, enquanto os juízes anunciam Arrow como o vencedor do quarto bloco. Mas tudo o que ele estava pensando é como dominar e aplicar as habilidades que acabou de ver essa garota usar. Alguns dias se passam, depois disso, e finalmente chega o dia do torneio final. A Humilde volta para a casa da guilda para acordar seu pai, pois insiste para que ele assista ao torneio com ela para que possam torcer por Arrow e Ray, que ambos venceram seus blocos e estão no torneio principal. Seu pai nem abre os olhos e diz para ela ir sozinha, pois ele realmente não se importa com isso. A Humilde tenta provocá-lo com raiva, perguntando se ele está com medo de ver Jorg lá. Rod imediatamente se desencadeia, dizendo que não tem medo de Jorg. Mas logo ele volta a seus sentidos, e em um momento de vulnerabilidade, ele diz à sua filha que tentou pegar sua espada ontem, e percebeu que está tão enferrujado neste ponto que pode nem vencer o torneio do Deus da Espada. Isso irrita a Humilde, que nem conseguia se qualificar nas preliminares, muito menos sonhar em vencer o torneio do Deus da Espada, enquanto se chama de enferrujado. Ela diz que ele deveria pensar em como ainda pode se igualar aos lutadores nas finais dos torneios, enquanto outros espadachins que treinam suas vidas inteiras não conseguem nem se qualificar na primeira partida. Finalmente, Rod acorda e vai, e no caminho para o estádio, ele pensa em como treinou Ray quando costumava ter os dois braços antes de ser uma bagunça de um braço só. Ele pensou nesses momentos com carinho e se perguntou como Ray se apresentaria, já que é sua aluna mais antiga neste ponto e ele está realmente conectado a ela. De volta ao torneio, Ray parece estar perdendo seus nervos quando balança suas pernas ansiosamente. Olhando para o chão, ela leva um susto de Arrow, que pergunta se ela está com medo de que possam se encontrar na primeira partida. Isso parece fazê-la esquecer seus medos, enquanto ela tenta atingi-lo, mas Arrow pega seu soco justo quando os juízes anunciam que a primeira partida vai ser Jorg, o campeão defensor, contra Arrow, o fenômeno sem classe que está surpreendendo todo mundo com sua corrida sem derrotas até agora. Ele se levanta para sair, mas Ray pega sua mão, desejando boa sorte com isso. Arrow entra na arena onde a Humilde grita para ele chutar o traseiro de Jorg e rasgá-la em 64 pedaços.
Mas no momento em que Arrow avista Jorg saindo para a arena, ele imediatamente percebe que algo está errado. Os olhos de Jorg ficaram púrpuras, ele cresceu presas e um chifre, parecendo que acabou de vender sua alma ao demônio. Os sentidos de aranha de Arrow começam a formigar, quando ele percebe que esse cara pode ser perigoso. Mas Rod imediatamente percebe o que está acontecendo. Ele nota a espada que Jorg está segurando e avisa Arrow para recuar, pois está segurando uma espada com um demônio muito poderoso preso dentro. A voz de Jorg parece diferente enquanto ele fala, afirmando que não achava que alguém o reconheceria. A humilde está confusa, já que Jorg deveria saber quem é Rod. Mas Rod responde que o próprio demônio parece ter possuído Jorg neste ponto, o que significa que Jorg não está no controle de nada. Rod afirma que a espada deveria ser a espada original usada pelo deus da espada que derrotou o rei demônio. Mas antes de morrer, o demônio amaldiçoou a espada por causa da qual deveria estar trancada no repositório real. O demônio sorri, afirmando que foi selado por centenas de anos. Mas ele permaneceu paciente, pois sabia que um dia alguém viria para libertá-lo e reivindicar o poder para si mesmo. E é exatamente isso que aconteceu com Jorg. Ele anuncia para todos no estádio que ele é o demônio, chamado Gilda, o destruidor da humanidade. Isso traz até Ray para fora, que afirma que sempre pensou que Gilda era apenas um mito, uma lenda para assustar crianças, o demônio que se tornou poderoso o suficiente para destruir o próprio planeta. Caos e Fero se instalam no estádio, enquanto os plebeus reconhecem seu nome e começam a fugir do estádio, causando um tumulto. Gilda, no entanto, gosta do som de humanos gritando por suas vidas, e não vai deixá-los fugir tão facilmente. Então ele cria um círculo mágico abaixo dele, cobrindo todo o estádio, em uma doma de energia mágica, capturando e trancando as pessoas dentro. Ele ri do horror que está causando, afirmando que os sons dos humanos são como música para seus ouvidos, e ele vai aproveitar enquanto massacra todos. Para sua surpresa, Arrow não se move de sua posição, e na verdade tem sua espada desembainhada. Gilda diz a ele que corra pela vida, mas Arrow afirma que está confiante de que poderia vencê-lo, já que foi derrotado uma vez antes, o que significa que não é invencível. O demônio ri, afirmando que da última vez foi derrotado por um deus da espada, e de acordo com a memória de Jorg, não há deus da espada vivo neste momento. Arrow retorque que ainda há um deus da espada vivo, que é a sua própria mãe, e que ele ainda pode vencê-lo sem ser um deus da espada. O demônio não pode deixar de rir, mas logo sua risada para quando Arrow corre para um ataque, forçando o demônio a recuar antes de contra-atacar. Arrow dança para longe dos ataques, enquanto o demônio fica ali chocado, percebendo que este garoto acabou de usar a técnica de passo divino, que apenas os deuses da espada usam. Arrow, no entanto, não para, e continua usando essa técnica, atacando o demônio de múltiplas posições. Mas o demônio simplesmente sorri, afirmando que Arrow esqueceu que ele está no corpo de um imperador da espada, o que significa que os ataques de Arrow não estão causando muito dano nele. Com isso, o demônio pula e atinge Arrow no ombro, esmagando-o no chão, pensando que o garoto está acabado. Ele fica chocado, no entanto, quando a poeira se dissipa, pois Arrow parece ter absorvido o ataque sem muito dano, graças ao seu treinamento com Ray. Isso abala um pouco Gilda, que vai para um ataque, mas Arrow calmamente o espanta, antes de contra-atacar com seu próprio ataque de quebra infinita, cortando e atacando o demônio de múltiplas direções, completamente esmagando-o em uma explosão de ataques. Isso desencadeia o TEPT de Gilda, pois não tem dúvidas de que Arrow está usando todos os ataques de um deus da espada. Mas ele não consegue acreditar que um mero garoto poderia ser um espadachim daquele nível. Antes que pudesse criar um plano, Arrow usa um corte forte para acabar com o demônio, que cai no chão em uma nuvem de poeira. Todos aplaudem Arrow, pensando que ele derrotou o deus demônio. Mas Gilda ainda não estava morto, já que seu corpo real ainda era a espada, e todo o dano foi feito ao corpo de Jorg. Ele rapidamente começa a procurar um novo hospedeiro e imediatamente pula em direção a Rod. Arrow consegue empurrar Ray para fora do caminho, enquanto Rod pula na frente de sua filha para protegê-la. Quando a poeira se dissipa, no entanto, Rod está lá com a espada do demônio em sua mão e pega a humilde, colocando a lâmina em sua garganta. Arrow se amaldiçoa por não perceber que precisava atacar a espada, não o corpo de Jorg para derrotá-lo. Mas agora é tarde demais. Ele diz a Arrow que se ele se mover um único centímetro, a humilde está morta, mas Arrow se move livremente, dizendo que ele não pode matar a humilde. Ray não sabe por que ele está provocando um demônio literal,
mas quando Gilda tenta matar a humilde, a mão se recusa a se mover. Arrow afirma que Rod é muito mais forte do que Jorg jamais foi, então possuí-lo não seria tão fácil. Rod mergulha a espada no chão, libertando a humilde, enquanto Gilda tenta revidar e assumir o controle. Rod, no entanto, é demais para ele, e consegue se libertar do controle do demônio, jogando a espada para Arrow, que a corta em pó, matando o demônio de uma vez por todas. Alguns dias se passaram daquele incidente horrível, mas acabou sendo uma bênção para a guilda da humilde. Desde que Arrow ganhou a Copa do Deus da Espada, tornou-se conhecimento comum que Presa do Dragão está em uma missão de reivindicar seu status anterior como sendo a guilda mais forte da cidade. Ao ouvir isso, muitos novos espadachins aspirantes começaram a se registrar na guilda, esperando ser treinados pelo próprio vencedor da Copa do Deus da Espada, Arrow. Infelizmente para eles, eles conseguiram um professor muito mais experiente e muito mais rigoroso que Arrow na forma de Rod, que foi transformado depois do último incidente e recuperou sua confiança. Ele começa a treinar os novos membros da guilda implacavelmente com a mesma paixão que tinha antes. Ele lutou sozinho contra todos os novos recrutas, batendo neles e treinando-os até que não conseguissem mais ficar de pé. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar para a parte 4.